Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, aqui novamente com um outro tema para nós debatermos aqui no programa Olhar Espírita. Como temos falado já em tantos outros episódios, tantos outros momentos aqui, nossa abordagem é justamente explorar a temática, as temáticas, né, que a gente coloca aqui, sob o olhar espírita, sob a ótica que o Espiritismo traz para a gente, levando a gente a observar várias situações sob um outro olhar, sabe? Porque se a gente fica muito nessa visão terra-terra, nessa visão que está aí definida pela humanidade, pelo homem, só pela ciência, a gente às vezes se perde, às vezes a gente perde até a esperança, né? Porque às vezes a gente não enxerga um horizonte que possa resolver ou trazer respostas para a gente em relação a muitas coisas. Então, o nosso objetivo é a gente estar junto aqui para vocês se aproximarem desse entendimento, desse conhecimento e em oportunidades que alguns aí se interessarem mais, poderão procurar uma casa espírita, um centro espírita, para entender realmente o que se faz lá, né? O que é realmente um centro espírita, como um local de suporte, tanto dando instruções, dando orientações, dando atendimentos, né, a tantos que surgem lá necessitados de acolhida, de algum nível de atendimento, né, em vários níveis. E é uma casa sempre que se apresenta às casas espíritas com esse objetivo de ajuda, de auxiliar, de ser suporte, de ser uma escola, às vezes de ser um hospital também, de amparo a quem quer que se aproxime, quem quer que se achegue. Então é interessante, né, vocês conhecerem melhor realmente o que seja o Espiritismo e o que seja esse olhar, essa forma da gente abordar. Hoje, especificamente, temos aqui uma integrante nova do nosso grupo, né, a Cláudia Alcântara. Ela é psicóloga, atuante aqui, né, na região, em Cabo Frio, e o tema que ela sugeriu, muito interessante, vem falar para a gente sobre obsessão e doenças mentais, né? Então a gente vai precisar entender melhor o que seja essa obsessão, né, o que seria a obsessão no olhar espírita, né, dentro dessa visão espírita, e o que seriam as doenças mentais também sobre uma ótica também técnica, que está dentro da área dela, da expertise dela, e dentro da visão espírita, que seriam essas doenças mentais, né, já definidas aí pela psicologia, pela psiquiatria, e a gente possa entender também o que seja isso sob o olhar da questão da influência espiritual, né, como é que isso acontece. Bem, a gente vai apresentar aqui a Cláudia. Cláudia, por favor, se apresente e, em seguida, por favor, faça a nossa prece inicial. Boa noite, Flávio. Boa noite, ouvintes. Como ele já me apresentou, eu sou a Cláudia. É um prazer estar iniciando aqui com esse tema que é comum, né, no meu cotidiano. E vamos lá, vamos começar a conversar. Vou fazer a prece então, tá bom? Isso, por favor. Vamos então fechar os nossos olhos do corpo e abrir os nossos olhos da alma, rogando a espiritualidade amiga que orienta o programa Olhar Espírita, rogando aos nossos mentores de trabalho, da nossa encarnação, mas rogando sobretudo a Deus, para que possamos, nesse programa, nesse bate-papo que teremos aqui, ter a oportunidade de levar esclarecimento, de modo que ajude a nós, que somos os primeiros ajudados, mas as pessoas também que nos ouvem, nas suas dificuldades, nas suas dores, levando a doutrina espírita o mais longe possível. Agradecemos por essa oportunidade e, de nossa parte, damos por iniciado nos colocando à disposição para a tarefa acontecer.
envolvendo a todos os trabalhadores aqui, ao Flávio, a mim, ao rapaz que está na técnica, e aos companheiros que também estão no plano espiritual, nos intuindo, nos amparando, nos dando forças para continuarmos o trabalho de divulgação da doutrina. Que a paz do Mestre Jesus envolva e proteja cada coração e mente aqui presente, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Cláudia. Então a gente vai iniciar a nossa abordagem. Veja bem, o título, né, do nosso debate, do nosso tema: obsessão e doenças mentais. Então a gente precisa falar um pouquinho primeiro da obsessão, antes da gente entrar nas doenças mentais, né? E aí, posso fazer só uma parte? Claro. Que ao invés de usar o termo doenças mentais, que a gente usa o termo transtornos mentais, que está mais de acordo com a nomenclatura de hoje em dia, tá bom? Perfeito, isso é bom mesmo, porque a gente possa entender melhor, que realmente doença, né, é uma coisa assim que entra no nível de patologia e o transtorno, e a patologia às vezes demanda talvez um outro tipo de tratamento, né? Isso, exato. Aí eu não sei, aí realmente talvez a questão da definição como transtorno é algo que fica mais no nível assim mesmo da questão psicológica, né? Talvez seja um termo mais adequado. Mais né? nesse sentido mesmo. Mais adequado, perfeito. Então, ótimo. O nosso título, obsessão e transtornos mentais. Perfeito. Então, o espiritismo, né, ele, digamos assim, o espírita, e o espiritismo propõe isso, né, para a gente essa abordagem, de que a obsessão ela pode causar doenças físicas e transtornos mentais, não é? Como é que isso pode se dar? Vamos dizer, primeiro vamos dizer o que seria obsessão, para o pessoal entender. O que é obsessão na visão espírita? Essa influência chamada, o que seja, definição de obsessão. Então, Livro dos Médiuns, né? Que tem Kardec, tem outras obras também, mas o Livro dos Médiuns ele é bem claro quando ele fala sobre a obsessão. Fala da obsessão simples, a obsessão que todos nós passamos de uma forma geral. E o que seria isso? A companhia espiritual que temos e que de alguma forma nos influencia. Pode nos influenciar positivamente, aí a gente não diria mesmo que é uma obsessão, diria que é um mentor, que é alguém que gosta da gente, que está nos ajudando. Que é uma influência, né? Que é uma influência, porque a obsessão é uma influência. Que nós vivemos sob influência espiritual o tempo todo, né? Exatamente. Passa a ser denominada obsessão quando essa influência começa a ser mais do que só uma influência. Ela passa, de uma certa forma, a direcionar o nosso pensamento, alguns comportamentos, desperta sentimentos, muitas vezes, muito mais intensos do que aqueles que a gente está acostumado, às vezes até um pouco estranhos, começa a nos levar por caminhos ou por despertar determinadas ideias que pode nos causar algum estranhamento se estivermos atentos, senão pode passar totalmente despercebido. Seria a obsessão simples, né? E aí depois Kardec vai instruindo que após a obsessão simples tem a possibilidade da fascinação. Depois subjugação, até o que depois ele chamou de possessão, depois ele disse que não era possessão, depois voltou à ideia de possessão, que é como se o espírito não tomasse plenamente, mas ele dirigisse a mente daquele que está sob julgo dele, né? Porque a obsessão é isso, é você ser, digamos assim, subjugado, você ser orientado, você ser direcionado por um ser espiritual que você não percebe. Isso pode acontecer, como ele mesmo explica, de forma simples, que a gente às vezes não dá nem conta, a não ser que você esteja muito atento, até em casos mais graves, onde as pessoas têm comportamentos bizarros, fazem coisas estranhas, às vezes que fogem completamente ao tipo de padrão de comportamento que ela tinha antes. Então, assim, a obsessão é um dos perigos de alimentarmos no nosso íntimo sentimentos,
sentimentos difíceis, mágoas, ela está muito diretamente ligado àquilo que diz respeito às nossas imperfeições. Ela alcança aquele ser que tem sentimentos, às vezes, de culpa ou sentimentos de muita agressividade, muita raiva. É muito comum, principalmente na hora da raiva, porque como o próprio Kardec disse, se a gente observar, obsessões simples todos nós passamos. Estamos num planeta de provas e expiações, temos diversos companheiros do plano espiritual próximos a cada um de nós, e diante desse evento, né, que é um evento diário nas nossas vidas, se nós observarmos, por exemplo, a raiva, ela muitas vezes ganha uma força e um impulso que costuma inclusive se dizer, né, que as pessoas quando estão com raiva não devem tomar nenhuma atitude, que devem tomar cuidado, porque podem ter comportamentos ou fazer coisas que depois vão vir a se arrepender. E ela é uma porta aberta para os espíritos que estão, de uma certa forma, querendo influenciar ou fazer mal a quem está, né, sentindo, ou às vezes até o outro que está ali na sua frente, sendo o veículo que despertou a raiva em você. A raiva é um excelente canal de abertura para o plano espiritual inferior. Nós temos muita tendência à reatividade, né, de sermos reativos. Em situações a gente reage, né? É normal você reagir. Mas, muitas vezes, dependendo da acolhida, da forma como você se permite com relação a essa manifestação de reação, ela pode, digamos assim, ganhar ser potencializada de uma tal forma que ela até, digamos assim, se torna desproporcional à causa original que motivou aquilo. Por isso que às vezes a pessoa fica, poxa, mas porque você reagiu de uma forma, o que é isso? Você parece até um cão ladrando em cima do ladrão, não sei, exatamente. O cara que invadiu uma casa e o cachorro vai lá e ataca, o que ele quer é morder. Então se torna uma coisa desproporcional. Quer dizer, isso aí muitas vezes está atrelado à abertura também, assim, a fundamentação desse acesso, vamos dizer, que o ser espiritual tem a nós é em função da maneira como eu estou me conduzindo, como eu estou pensando, como eu estou me permitindo. Né? Houve uma permissividade minha. Perfeito. Que viabilizou que aquilo se consolidasse. Isso não acontece assim fortuitamente, né? Não, isso não acontece fortuitamente. Mas a gente, para entender um pouco melhor isso, é importante entender o seguinte. Nós estamos envoltos no nosso ambiente invisível, tem muitos espíritos. E eles se aproximam de nós por aquilo que é denominado de similaridade, isso é, afinidade, vibração. Então, assim... Sintonia, né? Sintonia, exatamente. Então, nós estamos sempre atraindo ou repelindo os espíritos que estão à nossa volta. E qual é o imã que atrai ou que repele, né? Porque o imã atrai de um lado e, por outro lado, ele repele. É o que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo alegria, amor, eu vou atrair espíritos que estão nessa faixa. Se eu estou sentindo raiva, tristeza, medo, desalento, eu vou atrair espíritos que estão nessa faixa. Esse é, digamos assim, o elemento básico para a gente entender essa atração ou repulsão espiritual. A obsessão, ela já é um passo seguinte. É aquele espírito que, por revolta, por vingança, né? Mas às vezes até, por vingança é muito comum, mas às vezes até também, Flávia, por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de beber. Aí tem um irmãozinho do outro lado que ele não tem nada contra mim, mas ele também gostava de beber quando ele estava aqui no plano espiritual. As bebidas e as drogas, as bebidas e as drogas, elas são um outro canal de atração. Sim. E de propensão a obsessões, mesmo que seja simples, podem até complicar com o passar do tempo. E aí ele está
está lá do outro lado, mas ele já não tem mais aquele acesso, aquele copo, ao bar como ele tinha antes. E aí, por alguma forma, do meu jeito de ser, da maneira como eu lido com a bebida, ele gosta, passa por mim ali na rua, ou no bar, me vê, aí se aproxima e fala, opa, só aqui tá bacana. Exatamente, só para aquela ideia, eu compro a ideia e ele fica aqui do meu lado. Olha o início da instalação de uma obsessão simples. E eu não percebo. E aí, num dia eu bebo um pouquinho, no outro dia eu bebo mais um pouquinho. Isto também é muito comum. Isso não tira a nossa responsabilidade dos nossos atos, porque isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Porque senão a gente tem uma tendência a falar assim, mas então eu fiquei com raiva e agredi fulano porque o espírito me... Não, a responsabilidade é sempre minha. A bebida, a raiva, qualquer outro tipo de comportamento nós, que eu tenho. Nós temos livre-arbítrio, né? Exatamente. Eles estão livres do outro lado e querem muitas vezes usufruir dos fluidos da matéria que ainda que eles não têm mais e que às vezes estão ainda apegados, sentem falta porque ainda não se deram por satisfeitos de estarem no plano espiritual, ou por vingança, porque as obsessões elas têm razões diversas. Sim. Né? É muito comum dentro da literatura espírita a gente ler sobre as obsessões do ponto de vista das vinganças, mas não é só isso. Se fosse só isso, ficava muito mais simples, mas não é só isso. Tem uma série de outros elementos, exatamente, né? Que acabam fazendo com que essa atração e essa fixação ocorra. A gente nós sempre temos que estar em mente com aquilo que Jesus, do legado bendito do Evangelho, né? E Jesus nos falou no Evangelho que a gente deveria vigiar e orar. Então, vigiar é justamente a gente apertar o crivo das nossas, assim, daquilo que filtragem, né? Essa filtragem daquilo que chega, ou daquilo que sai, daquilo que a gente emite, daquilo que a gente, de alguma maneira, manifesta, e a gente ter um crivo de controle disso, para que a gente possa manter o nosso status vibracional mais elevado. Não é? mais próximo de faixas mais felizes, para que aquele que é o nosso anjo guardião, aqueles espíritos que estão mais relacionados com a gente por afinidades positivas, afetivas até, possam estar presentes e, de alguma maneira, também trazendo benefícios para nós, nos beneficiando com as suas presenças. Porque é o que você falou, a questão do imã, né? Essa visão do imã que atrai ou repele. Então, muitas vezes, a gente está num estado mental ou num estado de sentimento, de falta de esperança, entendeu? Ou tal, que você repele até qualquer auxílio que se aproxima, aquilo é repulsivo. Não é? Aquilo repele. Então a gente vai ficar muitas vezes à mercê daqueles que estão nessas faixas mais baixas e que, digamos, vão jogando suas influências e a gente vai acolhendo. Então é muito problemático isso. A gente poderia até aprofundar mais isso, mas o nosso objetivo é a gente ver também como que acontece isso, seria assim, de um processo dessa abordagem obsessiva, né, do processo da obsessão, que você falou pode ser simples, subjugação, ou não, fascinação ou subjugação, ou possessão, como, né, pode dizer. Como é que é esse processo da coisa se estabelecer, digamos, no nível de uma doença, de um transtorno? Em que momento que aquilo ali se torna um transtorno? Porque a gente vê, veja bem, se a gente for recuar anos atrás, o doente mental, ou aquele que transtornado, quem tinha algum transtorno mental... Sim, mas tinha esse termo também no passado, doença mental. Ele era, digamos, a primeira coisa, do diagnóstico, feito o diagnóstico, tinha uma medicação, sei que era administrada, mas, em geral, em relação à família, em relação, digamos, entre aspas, né, o problema que representa um ente da família com esse tipo de transtorno, às vezes o tratamento que se fazia era interná-lo numa casa, num manicômio, ou numa casa de saúde, né? Afastado da família e, digamos, livrando a sociedade daqueles desatinos, daqueles processos todos que aquele... quer dizer, era a forma como era tratado, né? Isso, era tipo um alijamento da sociedade, né? Social.
E isso aí, na verdade, penalizou até, digamos, transtornos psíquicos, outros problemas. Por exemplo, talvez das pessoas que trabalham até, às vezes, em supermercado, que têm atividade laboral e que têm alguma limitação, digamos, de ordem mental, né? Então, de certa forma, isso aí estigmatizava todo mundo, né? E tanto que essa lei, até mais ou menos recente, que a lei trabalhista passou a obrigar que o empregador, com um certo número de operários, tivesse vagas para alguns empregados nessa condição, né? Vamos pensar uma coisa assim. A sociedade vem tendo algumas transformações ao longo dos anos, né? Nós já fomos uma sociedade mais bárbara, digamos assim. No final da década de 90, houve a reforma psiquiátrica, que fechou todos os manicômios, mas é claro que não fechou de uma hora para outra. Foi todo um processo onde esses manicômios foram fechados, e a ideia é que a sociedade e a própria psiquiatria, os próprios psicólogos, a psicologia, começam a entender que não adianta isolar o doente, que ele não vai ficar melhor, porque na verdade foi isso que a gente via. Ninguém ficava melhor isolado junto com outros com problemas semelhantes ou às vezes até pior do que eles. Então, a partir da reforma psiquiátrica, houve a extinção dos manicômios e o objetivo é que essas pessoas possam ser tratadas, mas possam passar a conviver com as suas famílias. Porque aí a gente vai entrar numa outra questão. Com exceção da esquizofrenia, que é uma doença que significa cisão da mente, que é aquele que a gente conhece, que é aquela pessoa que ouve vozes, vê coisas, pode ou não ficar agressivo, não necessariamente. A maioria dos outros transtornos mentais são transtornos que existem a partir das relações familiares, das relações sociais. Ele está muito ligado com a nossa cultura. Por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, foi quando Freud construiu a psicanálise a partir do seu trabalho com as pacientes que ele atendia. Havia uma repressão sexual, por exemplo, que era muito grande, principalmente em cima das mulheres. E aí, qual era a doença que mais existia, que se falava? Era a tal da histeria, que hoje já nem se usa mais essa nomenclatura, mas que era aquilo que foi considerado. Então, teve todo um processo. Hoje, século XXI, 2024, qual é o transtorno mental que mais está em evidência? É a depressão e a ansiedade. São os dois com maior número estatístico que atende. E aí a gente, se lançar um olhar para a nossa estrutura social, a gente começa a entender também por que as pessoas andam muito ansiosas e muito deprimidas, ou os dois ao mesmo tempo, que é muito mais comum do que a gente imagina. Porque a gente tem, as pessoas que são leigas, naturalmente, têm umas ideias assim, clichês. O deprimido é aquele que está fechado, trancado dentro do quarto, que fica sem tomar banho. Não necessariamente. O deprimido pode ser aquele também que está trabalhando, mas está vivendo a vida como um robô. Automaticamente ele está fazendo as coisas, mas ele não consegue sentir, não consegue se emocionar, não consegue chorar, não consegue ter sentido para a vida. Ele simplesmente vai. Quantas pessoas não vivem automático, assim? Né? E quantas pessoas não vivem Vai no assim? piloto automático. Aí começa a ter crise de ansiedade, aí ele começa a sentir. Mas a depressão já estava lá batendo há muito tempo. Aí, de repente, tem, sei lá, uma crise, um ataque de pânico, por exemplo. Aí a pessoa começa a assustar porque passou a ter. Mas aí, se nós olharmos, né, a estrutura da nossa sociedade, com mídias sociais que vendem imagens e que todos querem se adequar, uma pressão constante de competição entre as pessoas, principalmente entre os jovens, uma exigência de um sucesso que é ilusório. Que padrão de comportamento é esse que está sendo transmitido culturalmente e que aí depois você fala assim, a estatística de depressão é alta.
Então, assim, essa é uma outra ideia, é um conceito. Os transtornos mentais, eles estão muito relacionados ao momento cultural que se vive. Já houve outros, né, em outros momentos. São fatores que pressionam, né? Que, digamos assim, como você falou, há uma tendência por modismo de se tentar adequar. Isso. De se tentar até para você ter uma inserção social, né? Para você poder participar socialmente, você muitas vezes é cobrado de se enquadrar em certos padrões. E certos padrões, na verdade, acabam interferindo no seu livre pensamento, né? Na sua maneira mais própria, digamos, de enfrentamento, de lidar com as situações, né? Então, isso realmente, a gente nota que a sociedade que nós vivemos hoje, até pela profusão assim, de informação e de bombardeio que a gente recebe mais direto, né? O tempo todo a gente está sendo bombardeado com informação, e a gente precisa ter um caráter mais seletivo nesse sentido. Então, a gente nota que uma orientação, vamos dizer, de uma doutrina, uma orientação em que você tem um embasamento em certos princípios, digamos, de elevação, de orientação, uma filosofia de vida, ou você ter uma religião, é realmente um caminho bastante adequado para a gente poder encontrar segurança nas nossas ações e um esteio, uma formação, uma estruturação íntima de enfrentamento para a gente não ser cooptado por essa pressão externa, que muitas vezes vai nos conduzir nesse processo. Então, nós vivemos um momento que a gente precisa estar muito atento, especialmente nessa passagem que a gente falou de Jesus, vigiai e orai, e buscar um alinhamento positivo, um alinhamento bom, assim, bem estruturado, bem orientado, para a gente poder se conduzir. Por isso, realmente, a gente precisa se aproximar muitas vezes de uma religião, para a gente poder ter um rumo melhor para a nossa vida. O Espiritismo, ele tem esse aspecto também religioso, né? É uma ciência, é uma filosofia, mas também tem esse viés de encaminhamento nos conduzindo para uma condição melhor. Amigos, nós vamos dar uma paradinha aqui para poder complementar no próximo episódio esse assunto que a gente está conversando. Até o próximo Olhar Espírita.